Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Yugi, este é mais um Explicando. E hoje um vídeo aqui sobre direita e esquerda, sobre essa divisão, e eu vou falar um pouco sobre as críticas que eu tenho a essa divisão. Primeiro, eu não acho que ela seja completamente válida, muito menos que a gente não deva usá-la, ou que ela não deva ser feita, mas eu acho que existem vários problemas que existem nessa divisão que devem ser pontuados. Bom, a primeira coisa, que aí não é simplesmente o problema da divisão, é o problema do que a divisão representa. Por exemplo, existem divisões que não podem ser ignoradas e que o problema não está com elas, o problema é com o que elas representam. Por exemplo, loira. Você não pode negar que uma pessoa é loira. É a cor do cabelo dela. É uma característica. E não é um mérito nem um demérito, é só uma característica. Então não existe nenhum problema em dizer que uma pessoa é loira e em classificar uma pessoa como loira. O problema é quando loira representa um demérito, loira burra. Este é o problema. O problema não é a pessoa ser loira, o problema é loira significar burra. A mesma coisa acontece com direita e esquerda. O problema não é existir uma divisão entre direita e esquerda. O problema é quando essa divisão começa a representar um demérito. Quando você é de direita, é a mesma coisa que ser um monstro capitalista, opressor, defensor de toda a maldade do mundo e da fome, da miséria. E ao mesmo tempo ser de esquerda representa ser defensor de tudo que é imoral, de destruir o planeta, de destruir os bons costumes e de ser contra tudo que é bom. Isso é completamente prejudicial para qualquer debate, porque existem ideias ruins tanto na direita quanto na esquerda. Você pode até concordar mais com um lado do que com o outro, mas você não pode desmerecer o outro lado como se ele fosse tudo de errado, como se ele fosse tudo de moral, tudo de todos os problemas do mundo jogar em cima do outro lado. Isso é completamente inválido. E quando essa divisão representa um maniqueísmo, ao ponto de ser um lado contra o outro, vira um jogo de futebol, vira uma torcida de times. Você torce pro time esquerda e torce contra o time direita. E aí fica aquela raiva que você tem vontade de socar alguém porque a pessoa de direita ou bloqueia no Facebook ou não fala mais porque a pessoa é do time oposto. Isso é uma coisa completamente desnecessária. E é uma coisa que também irrita bastante o fato dessa divisão ter virado uma torcida. E como eu falei, isso se chama maniqueísmo, que luta do bem contra o mal, quando você acha que o seu lado é o bem e o outro lado tudo que tem que ser combatido. E aí geralmente você cai em definições vagas, porque o outro lado vira tudo que você discorda, que é o comunista é tudo que eu discordo, o fascista é tudo que eu discordo. E todo mundo que discorda de mim vai pro outro lado. E tem que ser combatido. Então vira algo completamente racional, vira algo completamente pessoal, vira algo cheio de raiva, de emoção, sai da lógica. Bom, existem outros problemas também. O maior problema deles é de direita e esquerda serem conceitos que são alteráveis. Direita e esquerda não são conceitos tipo a direita e a esquerda. Você vai nos Estados Unidos, é uma direita e uma esquerda. Vai no Brasil, outra direita e outra esquerda. Isso depende de tempo e de espaço, ou seja, em culturas diferentes, em sociedades diferentes, em tempos diferentes, a esquerda vão ser. A esquerda e a direita vão ser outras esquerdas e direitas. Diferentes da nossa sociedade atualmente. Se você for ver a definição de direita e esquerda na Revolução Francesa, que foi quando começou essa divisão, a esquerda, se transportasse para hoje em dia, seria direita. Se vê a esquerda e a direita nos Estados Unidos, se transportar a esquerda dos Estados Unidos para cá, seria direita. Então são divisões completamente diferentes. Você querer usar uma direita e uma esquerda como se fosse válido para todos os tempos e todas as sociedades é anacronismo. Tanto que existem épocas na qual não existia direita e esquerda. Você querer rotular Jesus ou querer rotular a monarquia, por exemplo, como direita ou esquerda, são atividades anacrônicas. Você não tem como rotular algo que não existia naquela época, não existia conceito de direita ou de esquerda. Também existem outros problemas com essa divisão. Um outro problema é que, como eu falei, não existe a direita ou a esquerda, então você tem que definir qual é a direita que você está falando, qual é a esquerda que você está falando. E tem que existir um critério claro e objetivo do que seria direita e esquerda. E a maioria das pessoas não tem um critério claro e objetivo. Então, geralmente você fica numa dicotomia, né? Direita e esquerda. E isso por si só já é um problema. Porque não existem só duas vertentes, não existem só dois modos de pensar. Ou você é A ou você é B, ou você é assim ou você é do outro jeito.
existem inúmeras formas. Eu já falei antes que o mundo é um degradê enorme. É mais do que isso. As pessoas imaginam uma barra entre preto e branco. Mas não, é que nem você imagina um espectro inteiro de cores e você querer definir tudo como vermelho e azul. E aí, verde vai ser o quê? Amarelo vai ser o quê? Vai ser verde, vai ser vermelho ou vai ser azul? É difícil, na verdade é impossível você classificar dessa forma. Você vai estar necessariamente incorrendo em algum tipo de simplificação. Agora, se você quer realmente definir o mundo como direita, esquerda, como 0 ou 1, como sim ou não, você vai precisar de um critério que parta de sim ou não. Ou então você vai precisar de um critério objetivo, específico, que possa ser respondido como negado ou afirmado. Sim ou não. Existem várias formas disso daí. Por exemplo, os liberais classificam como direita quem quer menos imposto e como esquerda quem é contra diminuir os impostos. Então, você teria uma definição clara do que é direita e esquerda. Os libertários classificariam direita como sendo contra o Estado e esquerda como sendo a favor do Estado. Os comunistas poderiam classificar direita como defensor da desigualdade e esquerda como defensor da igualdade, ou seja, defensora de medidas alternativas. Você poderia classificar também como direita sendo defensor de. Né, e inclusive algumas pessoas de esquerda usam essa definição, como sendo a direita defensora de explicações biológicas para a nossa sociedade, e a esquerda como sendo defensora de explicações sociais, o que também não faz muito sentido porque não existem só duas opções no caso. Você pode ser defensor dos dois, de nenhum, ou de uma terceira coisa. Então, não é uma pergunta de sim ou não. E por essas definições, você vai ter várias formas diferentes de ver direita e esquerda. Você também pode definir, inclusive algumas pessoas usam como direita sendo autoritária e esquerda como sendo mais liberal. Ou o contrário também, tem pessoas que definem esquerda como sendo mais autoritária e direita como liberal. Esquerda como coletivista e direita como a negação do coletivismo, que seria o individualismo. E segundo essa lógica, você pode. Ó, também tem outra, dos conservadores, como sendo direita, defensores dos bons costumes, e esquerda, como defensores da quebra da tradição. E também é completamente inválido, porque você pode ser a favor de alguns costumes e a favor da quebra de outros. É uma divisão que não funciona como sim ou não. Ou algo que realmente funciona como sim ou não, sendo defensor de revolução ou sendo defensor de conservação. Aí sim, realmente, uma divisão que vale como sim ou não. E por essas divisões você pode incorrer em várias coisas que são aberrações na nossa sociedade. Se você for pela divisão de direita e esquerda, que eu falei do conservadorismo, o anarcocapitalismo é uma forma de esquerda. E o comunismo, até em alguns pontos, pode ser considerado uma forma de direita, pelo patriotismo até. O comunismo não, o socialismo, no caso. Você também poderia ver a definição de esquerda como sendo defensor da igualdade. Algumas formas é, de democracia, de estado de bem-estar social poderiam ser consideradas de direita, o que também seria uma aberração. Ou, segundo a definição de direita, de menos Estado, mais Estado, você encontraria pessoas de direita que definem que deve haver Estado. O Nando Moura ser considerado de esquerda. Ou, segundo a própria definição das pessoas de esquerda que ser de esquerda seria definir explicações sociais. O Nando Moura faz isso em algumas ocasiões e outras não faz. Então ele seria de esquerda em algumas ocasiões e de direita em outras. Então essa própria definição, qualquer definição que se arranje de sim ou não, vai servir para algumas ocasiões e para outras ocasiões vai gerar aberrações como socialismo de direita ou anarcocapitalismo de esquerda ou Nando Moura de esquerda, sabe? E eu mesmo, as pessoas perguntam, Yugi, se defina, você é de direita ou de esquerda? Ah, em cima do Mures, então não é que eu sou isentão ou que eu não quero me definir, é que eu simplesmente não consigo. É, não faz sentido para mim você pensar em algo que em uma ocasião eu sou de um lado, de outra coisa eu sou de outro. Por essa definição de coletivismo versus individualismo seria de direita, por essa definição de esquerda, de defender igualdade, de defender desigualdade, eu seria de esquerda. Por defender minorias ou por não defender, eu seria de esquerda. Por defender mais Estado menos Estado, eu teria meio que num limbo, talvez mais pra direita.
por essa definição de esquerda de defender a explicação biológica ou a explicação social, eu também estaria num limbo porque eu não seria nenhum dos dois. Então, por essa definição de direita também, de defender valores tradicionais, os bons costumes, ou defender a quebra deles, eu seria de esquerda, porque eu sou a favor da quebra dos valores, não de todos, mas da maioria, afinal eu sou uma pessoa não religiosa, apesar de que eu não sou contra a religião também, então seria muito difícil de classificar. Isso não acontece só comigo também. Você pega Foucault, por exemplo, classificado como direita ou como esquerda. Qualquer pessoa da academia vai te dizer que isso é diminuir o trabalho da pessoa. Que isso é uma forma de simplificação. Para ele não é nem de direita nem de esquerda. Ele não tem um lado político. É muito difícil você classificar. Ele critica todos os sistemas. Ou você tentar classificar também o, o Getúlio Vargas, um grande exemplo. Ele não é nem de direita nem de esquerda. Um dia ele acorda de esquerda, outro dia ele acorda de direita. É uma pessoa que é muito difícil de classificar. Então você começaria a pensar em direita ou esquerda, talvez como uma barra, talvez como um degradê. Mas novamente, é muito difícil você classificar como um degradê, porque onde que acaba a direita, onde começa a esquerda? Não existe uma fronteira, não existe um limite. Ou aqui que começa o cinza, que acaba o preto. Então são definições muito vagas, são definições muito falhas. E é por isso que eu não gosto de usar. Eu, pessoalmente, eu não me importo com qual lado vem a ideia, se ela é de direita ou de esquerda. Se ela concordar, se eu concordar com ela, eu concordei. Se eu discordar dela, eu discordei, independentemente de qual lado é. Eu acho essa mentalidade de você definir um lado muito tóxica. Eu já expliquei agora nesse vídeo, porque eu já expliquei várias vezes também. Eu sou contra essa mentalidade de grupo, de que você precisa defender alguma coisa até o fim, mesmo ela sendo errada só porque é do seu grupo. Então eu prefiro não entrar em grupos e que defender as coisas porque elas fazem sentido ou porque não fazem, ou ser contra porque elas não fazem, sem me importar a qual lado elas pertencem. E sim, eu também já fiz o teste do Political Compass, mas esse teste do Political Compass é um teste que é feito para Estados Unidos. Então, é aquilo que eu falei, é anacrônico. Mas mesmo tendo feito esse teste, eu fui jogado várias vezes para a esquerda, fui jogado várias vezes para a direita, depende de quando eu faço esse teste, porque eu mudo de opinião muitas vezes. Então, eu sou uma pessoa que tem facilidade de mudar de opinião quando vejo que algo faz mais sentido. Então, eu fico meio com pena ali. Não é que eu acho que os dois lados são iguais ou que eles pesam igual, não. É simplesmente que eu não gosto dessa classificação. Você pode me classificar da forma como você quiser. Só que eu não vou ser o que vou vestir a carapuça. Bom, então é isso. Eu acho que eu falei tudo o que tinha para falar, tudo que eu podia falar sobre esse tema. E feliz ano novo, né? Eu não pude fazer vídeo porque eu estava viajando. Eu quero que você me conte. Eu quero que você me conte como que foi o seu ano novo, o que que você fez, você viajou, como que você aproveitou. Eu quero também que você me conte o que você acha sobre essa decisão, sobre essa divisão de direita de esquerda, esse maniqueísmo, essa dicotomia, essa falsa dicotomia para mim, porque como eu falei, são muito mais do que dois lados. E é isso. Um abraço, meu querido, minha querida. Vai ter mais vídeo por aí. Siga o canal, curta, compartilhe esse vídeo, veja outros vídeos do canal. Um abraço e até mais.